Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que está, de verdade, repensando a educação. Como a tecnologia pode ajudar a criar uma sala de aula que funciona para todo e qualquer estudante. Para isso, vamos explorar o desenho universal para aprendizagem, ou simplesmente DUA. E para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta. Pensa bem, o modelo tradicional de ensino muitas vezes parece uma via de mão única. Só que os estudantes são um universo de diferenças, né? Então, por que um único método deveria dar conta de todo mundo? É justamente essa a questão central que a gente vai analisar. E o caminho para superar essa barreira começa aqui, com uma comparação bem simples, mas muito poderosa. Imagina um livro de papel. O texto está lá, fixo, o tamanho da letra não muda, o formato é aquele e pronto. Agora pensa num texto digital. Ele é maleável, dá para adaptar, ele é vivo. E essa mudança do fixo para o flexível é a chave de tudo que a gente vai ver. Ok, vamos aprofundar um pouquinho nisso. O grande desafio da educação tradicional está exatamente aí, nos seus materiais. Quando o currículo é pensado como se fosse um tamanho único, ele já nasce criando obstáculos. Para um aluno com dislexia, para quem aprende melhor ouvindo, ou para quem só precisa de um tempinho a mais, esse modelo fixo vira uma barreira. É aí que entra a solução. O Desenho Universal para a Aprendizagem, o DUA, não é só um remendo ou uma adaptação de última hora. É uma mudança de mentalidade. A ideia é projetar o currículo desde o comecinho, já pensando em como ele pode ser flexível por natureza e acessível para todos, desde o ponto de partida. Então, o ponto principal é este. O DUA é uma estrutura para a gente criar ambientes de aprendizagem que já nascem flexíveis. Em vez de esperar que o aluno se adapte a um sistema rígido, a gente projeta o sistema para abraçar a diversidade de todo mundo. A abordagem é proativa, sabe? Não reativa. Tá, a ideia é ótima no papel, mas como é que essa flexibilidade vira realidade no dia a dia? A resposta, claro, está na tecnologia. Ela é a ferramenta que consegue transformar os princípios do DUA em coisas concretas na sala de aula, fazendo o currículo ficar, de fato, maleável. E essa frase aqui, olha, ela resume o porquê de um jeito brilhante. A tecnologia não só permite personalizar, ela faz isso de um jeito instantâneo e eficaz. Um professor pode ajustar um conteúdo na hora para atender diferentes necessidades, algo que seria, vamos combinar, quase impossível com uma pilha de livros de papel. Certo. Então, como isso funciona na prática? A gente pode pensar na tecnologia apoiando o DUA em 4 grandes áreas. Pensa nelas como um kit de ferramentas poderoso, não só para derrubar barreiras, mas para construir a autonomia de cada estudante. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira área é essa aqui: flexibilidade na percepção. De um jeito bem simples, significa que a informação não precisa chegar de uma única forma. A tecnologia permite que o mesmo conteúdo possa ser visto, ouvido ou interagido de maneiras completamente diferentes. Agora, o que é mais interessante aqui são os exemplos práticos. Um aluno com baixa visão pode simplesmente aumentar o texto. Outro pode preferir um software que lê o conteúdo em voz alta. Mas o ponto principal não é só ajuda. É o primeiro passo para o estudante descobrir e escolher como ele aprende melhor. E essa é uma característica-chave de um aprendiz experiente. Indo para a segunda ferramenta, temos os chamados andaimes digitais. A analogia com a construção civil é perfeita, né? Um andaime dá um suporte temporário exatamente onde a obra precisa. No mundo digital, esses andaimes são suportes que aparecem na hora, ajudando a preencher uma dúvida ou outra sem quebrar o ritmo da aula. E na prática, isso é genial. Um estudante está lendo um texto e encontra uma palavra que não conhece. Em vez de parar tudo e pegar um dicionário, um clique e a definição aparece. É um apoio sob demanda. E ao fazer isso, o sistema também ensina o aluno a ter mais autonomia, a buscar os recursos de que precisa, mais uma habilidade essencial de um aprendiz experiente sendo construída. Partindo daí, temos o apoio à expressão. Muitas vezes, a dificuldade não é nem saber a resposta, mas sim como colocar aquilo no papel ou na tela. A tecnologia entra aqui para diminuir o peso de tarefas mais mecânicas, como se preocupar com a ortografia, e assim liberar a mente para focar no que realmente importa, as ideias. E as ferramentas para isso são fantásticas. Ao usar um corretor ortográfico ou um sistema de reconhecimento de voz, o estudante fica livre para se concentrar em organizar as ideias e argumentar de forma clara. No fim das contas, o que se está avaliando é a capacidade de comunicação e não a habilidade de digitação. A gente garante que uma barreira física não vai impedir a demonstração do conhecimento. Por último, a quarta área de apoio, o feedback formativo. Aprender não é uma coisa que acontece uma vez só, é um processo, uma constante de tentativa e ajuste.
A tecnologia permite que estudantes e professores recebam um retorno imediato sobre o que está funcionando e o que não está, o que possibilita um ajuste rápido de rota. E o ponto-chave aqui é criar um ciclo de aprendizagem que é vivo, dinâmico. Um software pode, por exemplo, ajustar a dificuldade da próxima questão com base na resposta anterior. Esse processo todo transforma o estudante, que deixa de ser um receptor passivo de notas, para se tornar um agente ativo, que monitora e ajusta o próprio aprendizado. É exatamente assim que um especialista em qualquer área se desenvolve. Certo, a gente viu as ferramentas e elas são incríveis, né? Mas a tecnologia por si só não é a resposta mágica. Agora, vamos dar um passo para trás para a gente entender o que é realmente transformador nisso tudo. A intenção, a filosofia que está por trás de cada clique. E essa distinção que a gente vê aqui é fundamental. Pensa numa rampa de acesso num prédio. Ela foi pensada para quem usa a cadeira de rodas, claro, mas ela também ajuda uma pessoa com um carrinho de bebê, o entregador com um pacote pesado, alguém que torceu o tornozelo. O do A é a rampa, um design inteligente que, ao remover uma barreira para alguns, torna o ambiente melhor para todos. Já a tecnologia assistiva, como a própria cadeira de rodas, é uma ferramenta vital, mas focada no indivíduo. As duas são essenciais, mas o do A tenta redesenhar o caminho desde o início. E tudo isso nos leva ao verdadeiro objetivo, o coração dessa conversa toda. A meta não é só fazer com que o aluno consiga terminar a tarefa. O objetivo é transformar cada estudante em um aprendiz experiente. E o que isso quer dizer? Significa um estudante que é focado, motivado, que sabe buscar soluções e que é estratégico. Alguém que não só consome informação, mas sabe como procurar, como processar de jeitos diferentes, como expressar o que sabe e como usar o retorno que recebe para melhorar. As ferramentas que a gente viu não são muletas, são equipamentos de treino para construir essa autonomia. É por isso que esta frase fecha a ideia com chave de ouro. A tecnologia é um amplificador, e o que ela vai amplificar depende da intenção de quem educa. Quando ela é usada com um propósito claro de construir aprendizes experientes, aí sim ela vira uma força poderosa para a igualdade e para a excelência. Sem essa intenção, corre o risco de ser só uma distração cara. E para a gente fechar essa análise, fica essa reflexão. Conforme a gente vai colocando mais e mais tecnologia na educação, o nosso maior desafio é garantir que ela seja uma força de inclusão, que ela abra portas em vez de criar novos muros digitais. Como é que a gente pode projetar o futuro da aprendizagem para que ele seja de verdade universal?